ele tá usando essa substância quando ele sabe que ele não pode usar, faz com que a mente dele acabe se acelerando e criando essas imagens que não eram para estar ali, né? Então tem que ter muito cuidado com o tipo de substância que a pessoa usa quando ela já tem essa tendência a sair da realidade. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Obrigado, Rian Silva, por pedir Green Day com Basket Case. Tá aí, Green Day é uma banda que faltava no canal, né? Acho que a gente nunca fez um vídeo sobre eles. É uma banda que eu gostava demais, tinha uma época que eu era muito viciado no som dos caras. E eles foram aí pioneiros desse estilo pop punk, né? Fazendo um som punk revoltado, raiz, mas ao mesmo tempo com um refrão que fica na cabeça, né? Isso aí causou a ira dos punks mais raiz, que chamaram o Green Day de traidores do movimento, né? Como ousa alguém fazer um refrão bom? Como ousa alguém fazer um refrão de cantar junto? Então, tinha essa mistificação que eu acho que hoje também não tem mais, né? Acho que hoje nem se fala mais nisso, mas naquela época, nos anos 90, e pro Billy Joel, né? E o pessoal do Green Day, que eram pessoas muito jovens, e aí também tem o mérito deles, né? Eles eram muito jovens, fazendo músicas muito boas, e aí o Duke aí foi a culminação de todo esse processo. Acho que eles tinham uns 2 ou 3 discos independentes ali, né? Fitas demo que viraram discos independentes, ou das fitas demo que eles vendiam, nasceu aquele disco independente, que era o Kerplunk, que depois deu espaço aí para eles serem contratados por uma gravadora e lançar o Duke. Então aí o Green Day tem um documentário excelente sobre a trajetória deles que mostra, né, que o Billy Joel tinha vergonha da banda estar fazendo sucesso, porque ele estava muito enraizado ainda nessa mentalidade punk, que o sucesso era algo ruim. Então é interessante ver esse conflito interno de um cara que tinha muito talento soterrado por ideologias. Bem atual esse vídeo, né? Então hoje em dia a gente tem exatamente isso, né? Não usa os teus talentos, te soterra na ideologia, fica sempre por baixo, te nivela pelo mais baixo possível, porque ter talentos é um ataque às pessoas que não querem se desenvolver. Então, poético, né? Poético, profundo e bem atual esse tema. Muito bom poder traduzir Green Day, né? Então uma banda punk ainda tem coisas para nos ensinar nos dias de hoje, né? Interessante assim ver também que nesse mesmo documentário, eu esqueci o nome agora, mas o Billy Joel fala que as fitas demo ali, ou os CDs, era metade dos anos 90 quando eles apareceram assim, né? Então o CD tinha recém começado, mas nos Estados Unidos já ter começado um pouquinho antes, então eles já tinham ali seus demos sendo vendidos, ou fizeram uma prensagem ali. Eu lembro mais, faz muitos anos que eu vi esse documentário, né? Mas eles fizeram uma prensagem baixa de ou fitas ou CDs e esgotou quase que instantaneamente, assim. E aí foi isso que disse pra gravadora: opa, tem muita gente querendo assistir essa banda, muita gente consumindo o som desses caras, então vale a pena investir neles. E foi aí que deu a oportunidade de eles gravarem o Duke, né? Que é um clássico, né? Então eu escutava muito Green Day nessa época. Claro que quando o Duke foi lançado em 94, por aí. Então eu devia estar na 5ª, 6ª série, acho que na 7ª série por aí eu comecei a entrar mais no som dos caras, né? Eu ainda tava... Quando eu descobri música foi por causa dos sons mais clássicos, né? Hard rock ali, rock clássico. E aí quando eu me abri pro Green Day, assim, era bem uma época de muita rebeldia também, do meu próprio processo ali, da minha própria adolescência. Então casou perfeitamente o som que os caras estavam escrevendo com o que eu tava sentindo na época, e também me motivou a querer aprender inglês, por causa de tentar entender o que os caras estavam falando na letra, né? E aí a gente já vai ver na letra que tem uma parte que... Claro, isso aí hoje em dia a gente já sabe o que aconteceu, mas é um clássico que se permeia na letra aí, que era uma controvérsia na época, que hoje em dia o mundo já evoluiu tanto que nem seria uma controvérsia escrever isso na letra, mas a gente vai analisar agora e a gente pode falar sobre isso. Então, pra te falar dessa música, a gente começa pelo nome, né? Basket Case, o caso da cesta. Geralmente gírias têm uma origem mitológica ou religiosa, né? E aí a palavra, né, ou o nome da gíria não tem muito a ver com o que ela representa hoje em dia, mas nesse caso, Basket Case é realmente o caso da cesta, né? Ou o caso das cestas. Eram pessoas aí, soldados que tinham voltado da Primeira Guerra Mundial, que tinham perdido as pernas e os braços, e aí para poder se locomover, eles eram realmente carregados em cestas. E aí por que foi conhecido como o caso da cesta? Porque eles acabavam entrando aí em alas psicológicas, psiquiatras, e eles precisavam de tratamento intensivo, porque a maioria dessas pessoas acabavam tirando a sua própria vida ou sofriam de depressões extremas, então tinha muito trauma envolvido a perder aí a sua locomoção, né, a sua mobilidade, a sua independência como pessoa, e eles eram literalmente carregados em cestas. Então eles acabavam, né, casos extremos psiquiátricos eram chamados de casos da cesta.
Então é interessante como essas coisas evoluem, né? Então isso é uma gíria que eu não sei se a gente usa ainda hoje em dia, pelo menos na América do Norte, lá quando eu estive por lá, raramente eu escutei alguém falar sobre isso. Então eu acho que é uma gíria também já mais defasada e muito presa nos anos 90 também. Mas aí o Billy Joel usou essa ideia porque ele é um caso da cesta, né? E o que isso se traduz é que o caso da cesta é um caso quase que intratável ou incurável, porque essa pessoa já está sofrendo tanto que a situação dela não tem cura. E antes de falar da letra também, eu tenho que comentar que na capa do Duke tem o Angus Young, né? Então, clássico representante aí do hard rock, tá lá na capa do Duke. E eu lembro de ser adolescente lá, assim, eu tinha recém-descoberto AC/DC e aí eu já tava fascinado, viciado na banda, já virou minha banda favorita naquela época. E aí, quando me apresentam Green Day, eu tô olhando na capa do Duke assim, opa! Esse cara aqui é o Angus Young, tá ali ele na capa também, com a clássica pose do live, que ele tá com a guitarra pra cima. Então foi muito legal poder fazer essa conexão entre uma banda que eu já gostava e uma banda que eu tava começando a gostar. Então ele começa a música dizendo, né, nas palavras clássicas agora, né, quem gosta de Green Day sabe essas palavras: Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? Né? Então será que você tem tempo para me escutar reclamar, né? Whine é chorar, reclamar. About nothing and everything all at once, né? Sobre nada e tudo ao mesmo tempo, né? Então é uma pessoa que está em pânico, né? Tá em crise. Ele tá realmente sem saber o que fazer e tá precisando de alguém de um ouvido aí, de alguém que escute ele, né? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it, né? Então, eu sou um desses idiotas melodramáticos, neurótico até o osso, não tem dúvida sobre isso, né? Então, ele tá sabendo aí que ele é uma pessoa emotiva, então ele já tá botando também a sua jornada pessoal, né? Para um punk, ele era um cara muito mais poético e muito mais emotivo, então ele conseguiu se sobressair e transcender o estilo, né? Isso é uma coisa que... E é o que acontecia, né? Puxando para psicologia. Já que essa música tem uma vertente psicológica, vamos puxar a psicologia, né? O punk lá, o cara que gosta que é contra o sistema, né? O cara que quer ser sujo, quer ser drogado, quer ficar naquela instituição que eles criaram ali, que é contra instituições, mas não deixa de ser uma instituição. E o que eles faziam? Eles não achavam que eles tinham talento suficiente para chegar numa posição de vantagem e de poder viver uma vida profissional como músico. Aí eles ficam no circuitinho underground, lamentando as pessoas que conseguem. E aí quando eles viram que o Billy Joel tinha talento para transcender esse estilo e esse mundo que eles viviam, obviamente eles atacam o cara como traidor do movimento. Mas na verdade, ele aqui, com todos os seus problemas e conseguindo converter isso em poesia e em músicas boas, ele conseguiu ultrapassar aquilo que eles estavam tentando manter ele preso, né? Então ele diz, ele é um idiota melodramático? É, mas ele faz música boa com isso. Ele usa até as suas deficiências, ou aquilo que ele percebe como deficiência, para algo positivo. Então ele cria e transforma e ressignifica aquilo que atormenta ele, né? Ele é neurótico até o osso, e ele não tem dúvida sobre isso. Ou seja, ele está sendo honesto sobre a posição que ele vive. Então isso é muito bom, né? Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid or am I just stoned? Né? Então, aqui ele está misturando várias coisas, né? Mas às vezes eu me assusto, né? I give myself the creeps, né? O creep é aquela coisa que vem... tem aquela música Creep, mas não tem a ver com isso. Mas sim a ideia do creep é aquela coisa rastejante. Aquela coisa que te causa um sentimento estranho, né? Tem a ver com a música Creep. Então ele diz, às vezes... Mas a ideia de tu te dar esse sentimento, I give myself the creeps, às vezes até eu mesmo me assusto comigo mesmo, né? Sometimes my mind plays tricks on me, né? Às vezes a minha mente prega... faz joguinhos comigo, né? Às vezes a minha mente prega peças em mim. Essa ideia de que ele pode estar até beirando uma esquizofrenia, assim, né? Ele enxerga coisas que não estão ali, ele escuta vozes que não estão ali. It all keeps adding up. I think I'm cracking up, né? Então tudo se soma, né? Keeps adding up. Tudo vai somando, né? Todos esses sentimentos, né? Ser melodramático, ser neurótico, ele mesmo se assusta com ele mesmo, né? Porque ele talvez não reconheça seus talentos. Às vezes a minha mente prega peças em mim, ou seja, a mente dele engana ele. Então, tudo isso vai somando, todos esses problemas. I think I'm cracking up. Eu acho que eu estou quebrando, né? Cracking up é a ideia de rachando, ou seja, ele não está conseguindo aguentar o tormento psíquico que essas coisas causam nele. Am I just paranoid or am I just stoned, né? Será que eu sou paranoico ou será que eu apenas estou chapado, né? Então aqui ele faz uma brincadeira, claro, com o que ele está sentindo, mas na verdade, então ele está usando uma substância para tentar acalmar todos esses sentimentos internos que estão permeando a mente dele.
E aí no verso 2 aqui a gente tem aquela parte que eu falei que é meio controversa, ou foi na época, mas hoje em dia já existe coisas muito maiores do que isso. And I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me down. Então ele foi numa psicóloga, né? O shrink, a gente pode... Para eles o shrink é a pessoa que tem o divã, né? Mas é a pessoa, pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra. Então, como ela analisou os sonhos dele, né? To analyze my dreams... É uma psicóloga, né? A psiquiatra não analisa sonhos. She says it's lack of sex that's bringing me down. Ela diz que é falta de sexo que tá te trazendo pra baixo, né? Tu tá deprê porque tu não tá transando, né? And I went to a whore. He said my life's a bore. So quit my whining cause it's bringing her down. Então, aí eu fui em uma prostituta. E ele disse que a minha vida é muito entediante, né? Então isso aqui na época foi muito controverso, porque, meu Deus, né? Ele foi num café, na cafetão, é o... Ah, agora eu esqueci. O prostituto masculino. Prostituto? Acho que não existe essa palavra, né? Ele foi na prostituta masculina. Pronto, deixando mais moderno impossível. Uma prostituta masculina foi o que ele foi naquela época. E aí, claro, né? Questionaram a sexualidade dele, questionaram a vontade dele. E eu sempre falo mal aí dessas coisas, né? Mais progressivas, porque eu acho que aí o politicamente correto e essa progressividade tá fora de controle. Mas se tem uma coisa que trouxe de bom, é que hoje em dia a gente aceita muito mais as diferenças entre as pessoas. E isso aí, pelo menos alguma coisa de boa tinha que ter em toda essa progressividade maluca que a gente está vivendo hoje. Mas aceitar as escolhas das pessoas não tem nada de errado. Na verdade é muito bom, né? E respeitar também. He said my life's a bore. So quit my whining cause it's bringing her down. Né? Então eu parei com a minha choradeira porque eu tava deixando depressiva a própria psicóloga. É muito bom, né? Ele tá tendo aqui, ele tem essa depressão, ele tem esses questionamentos, essa parte poética, mas ao mesmo tempo ele consegue fazer umas piadas com as coisas que ele sente, né? E tem essa parte que, tipo assim, né? Ele foi nesse homem aí que trabalha com sexo. Esse cara disse pra ele que a vida dele era entediante e quando ele contou isso pra psicóloga, a psicóloga começou a ficar deprimida com o que ele estava contando. Então, ele era uma pessoa tão difícil de se lidar e a vida dele estava tão travada aí, né, em todos os sentidos, que até a pessoa que tinha que ajudar ele não estava aguentando ele. É mais ou menos isso que ele quis dizer, né? Ou seja, né, conseguindo brincar aí com a sua situação, né? Aí entra na ponte do som onde ele diz grasping to control. So I better hold on. Ah, muito legal, né? Deu volta vontade de escutar um Duke, né? Grasping to control, né? Então o grasping é a ideia de tentar segurar, né? Eu não sei que palavra tem pra isso, assim, mas grasping é tipo, é uma vertente de reaching, né? Reaching é tentar alcançar, o grasping é a ideia de tentar segurar. Ele tá tentando segurar, mas não tá conseguindo. E aí ele diz, so I better hold on, né? Então eu preciso, é melhor que eu me segure, né? Então, ou seja, entra nessa dualidade do que ele tá sentindo, né? Ele tá tentando manter o controle, mas eu preciso segurar, eu preciso me segurar. Ou seja, ele já tem uma semblança de controle ao mesmo tempo que ele acha que tá perdendo o controle. E isso resume muito bem a temática dessa letra e talvez o que ele tava sentindo naquela época, né? E aí entra no refrão de novo, né? Onde às vezes ele se assusta, às vezes a mente dele engana ele, e aí tudo começa a somar, e ele acha que não tá aguentando mais, e ele pensa, será que eu estou paranoico, ou será que eu simplesmente estou chapado? Né? Então é uma dualidade entre alguém que está tendo aí talvez um surto psicótico, um surto esquizofrênico, ou simplesmente acha que está paranoico por ter usado drogas demais. Né? Green Day, a capa do Kerplunk e vários simbolismos que eles usavam no início da carreira remetem aí à ervinha do diabo. Né? Então ele usar essas substâncias e viver essa paranoia também faz parte aí da temática que ele abordava no início da banda e também contribuía talvez, porque aí pode a gente entrar aqui num assunto de psicologia, né? Ele já tem uma tendência a ter surtos psicóticos. Ao usar essa substância, isso pode disparar mais ainda esses surtos, né? Então, ele tá usando essa substância quando ele sabe que ele não pode usar, faz com que a mente dele acabe se acelerando e criando essas imagens que não eram para estar ali, né? Então, tem que ter muito cuidado com o tipo de substância que a pessoa usa quando ela já tem essa tendência a sair da realidade, né? Então, tem um entendimento melhor dessa letra, quer pedir um som para um próximo episódio? Deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.